Apocalipse capítulo 3, verso 7. Eu vou estar lendo o texto aqui e os irmãos acompanhem. Amém? Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque destes atenção à minha exortação, a perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gostaria de pedir, por gentileza, para que os irmãos repetissem o verso 11. Nós vamos pôr aqui no projetor, para nós lermos todos em uma só versão. No 3, amém? 1, 2, 3. Feche os seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui e somos debruçados diante da Tua presença, pedindo e rogando para que o Teu Espírito Santo esteja entre a boca de quem prega e os ouvidos de quem ouve, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. Faça a Tua obra no nosso meio, Senhor, que a Tua palavra, que transforma, que renova, que habita em nós, possa produzir, através do Teu Espírito Santo, o fruto o qual o Senhor tem para nós esta noite, em nome de Jesus, amém. Sente-se por gentileza. Para cada igreja da Ásia, Deus, Ele tem uma palavra. Todas essas igrejas estavam vivendo um contexto, um estilo de vida diferente. Estas são as primeiras igrejas após o ministério apostólico. São as primeiras igrejas conhecidas, o qual foram instituídos pastores. E dentre estas 7 igrejas, 2 receberam uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, porém exortação com consolo. E Filadélfia era uma destas. Filadélfia estava em um ponto estratégico de todas as outras 6 igrejas. Filadélfia era a igreja mais nova, era a igreja, vamos colocar, menos experiente, era a igreja nova. Bem sabemos que um cristão novo convertido, ele é cheio de força. Um cristão que ele aceita Jesus no seu primeiro amor, ele quer fazer a obra. Ele quer estar na oração, ele quer estar no círculo de oração à tarde, ele quer estar na consagração. Se o pastor pedir, se for necessário do pastor pedir que alguém arrume a privada do banheiro, ele vai dizer: eu arrumo, pastor, conta comigo. Esse é o crente do primeiro amor. E essa igreja mais novinha estava em um ponto estratégico de correspondência, o qual muita gente passava por aquela cidade de Filadélfia. Filadélfia estava entre as principais cidades, e era necessário se passar por lá para entregar-se correspondência de uma cidade para outra. E nessa cidade estava uma igreja nova, pastor novo, um povo cheio de força, um povo que lhe faltava às vezes um pouco de experiência.
E essa igreja passou a sofrer alguns ataques por conta de pessoas, dessa quantidade de pessoas que passavam por lá. Haja vista que nós bem sabemos que quando um crente se destaca na obra de Deus, ele tem que se preparar para receber ataques. Ele precisa se preparar para receber calúnias. Porque o inimigo de nossas almas, assim como nesta igreja, sempre tem os seus infiltrados. Isso é um perigo muito grande, porque os infiltrados, os inimigos da obra de Deus, sempre vão batalhar para que a obra não ande. Sempre vão batalhar para que a obra fique estagnada. Sempre vão trabalhar para desestimular aqueles que estão entusiasmados para fazer a vontade de Deus. E esta igreja começou a receber alguns ataques de pessoas que não tinham visão de Deus, de pessoas que estavam ao oposto disso, querendo destruir uma obra que foi instituída por Deus, querendo atacar uma igreja a qual foi levantada por Deus, em um ponto estratégico, um ponto evangelístico, para salvar milhares e milhares de pessoas. Haja vista que, por ela ser uma igreja estratégica da parte de Deus, o inimigo iria querer destruí-la, iria querer defamá-la, iria querer atacá-la. Os poderosos que passavam por aquela igreja, eles se disfarçavam de judeus, colocavam roupagens de crente, se infiltraram dentro daquela igreja, para simplesmente ter o prazer de destruir a obra de Deus. Mas eu acho muito bonito, incrível, como Deus ele é tremendo, porque esta igreja ela passou a ficar fraquinha, passou a ficar triste, os seus membros sem entender o porquê de tanta prova e de tanta luta. Os seus membros às vezes até questionando ao Senhor o porquê desses ataques a eles, que faziam a obra de Deus com tanto ânimo e disposição. E Deus ele dá uma mensagem para o mensageiro daquela igreja. E quem é o mensageiro da igreja? Quem é o homem que é responsável de abrir a palavra e de transmitir a palavra de Deus? Era o pastor daquela igreja. Assim como esta igreja tem um pastor, e esse pastor é responsável de transmitir a mensagem de Deus para nós. E essa igreja tinha um pastor, e Deus se revela a esse pastor em um ambiente tão atribulado, não por conta deles, não, mas por conta dos infiltrados, por conta daqueles que queriam desestimular aqueles que estavam entusiasmados, aqueles que estavam orando para fazer a obra de Deus. E veja que Deus ele começa dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Deus diz para João: João, você vai escrever uma carta para o pastor da igreja de Filadélfia, porque naquela época não tinha um WhatsApp igual nós temos, essa facilidade. Tinha que escrever e demorava para chegar. Quanto tempo essa carta não demorou para chegar até as mãos do pastor de Filadélfia? Como não estava o coração daquele pastor e daquele povo. Mas Deus falou: João, escreve o seguinte: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Ele se manifesta dizendo: você vai dizer para aquele pastor, João, que eu sou santo. Aleluia. Percebe o contexto? Percebe a desestimulação que eles estavam passando? E Deus diz: você vai escrever para eles, a primeira característica que você vai dar é que eu sou um Deus santo. Deus estava dizendo bem claramente para aquele pastor: eu vou mostrar para você quem são aqueles desta igreja que vivem em santidade.
Eu vou mostrar para você, pastor de Filadélfia, quem são os membros da igreja de Filadélfia que tem uma vida voltada, e vou mostrar para vocês quem é e quem não é. Aleluia. Vou mostrar para você, pastor de Filadélfia, os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu sou santo. Pedro diz uma palavra que foi dita lá em Levítico. Ele repete nas suas cartas dizendo: sede santo como Deus ele é santo. Não dá para ser crente e viver uma vida promíscua. Não dá para ser crente e viver uma vida de engano. Não dá. Deus, Ele quer que a sua igreja viva em santidade. E santidade é um estilo de vida, é um estilo de adoração. Eu acordo adorando, eu trabalho adorando, eu converso adorando, eu adoro, eu venho para a igreja adorando, eu saio daqui e vou para minha casa adorando, porque a adoração não se prende nas quatro paredes. A adoração, ela brota dentro de um coração de um crente contrito, aquebrantado, cheio da presença de Deus. Por isso que aonde você chega, você nem precisa dizer que você é crente. Alguém olha para você e diz: rapaz, tem alguma coisa diferente com você. Você é crente, não é? Não precisa nem dizer que a sua mente está em adoração. O seu estilo de vida é um estilo de vida de adoração. Então aonde você passa, alguém vê em você o brilho do Espírito Santo. Alguém olha para você e diz: esse rapaz é diferente, essa moça é diferente, esta senhora, este senhor é diferente. Eles não vivem na rodinha, eles não vivem na modinha, eles não vivem na ideologia do mundo, não. Muitas das vezes são tirados como quadrado, como bobo, como aquele que não brinca, como bobão que não pode se envolver. Continue sendo bobão para o mundo e um adorador para Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, não cresci muito não, estou com 30 ainda. Eu era um adolescente e meu pai me deu um terno dele. O primeiro terno que eu tive foi um marronzinho dele. Pensa na gravata feia que ele me deu, meu irmão. Meu Deus, florida, negócio tremendo, coisa feia. Mas eu todo feliz. Aí eu saía com aquele paletó e ia para a igreja. E os meninos falavam: ô Digão, vamos jogar bola? Eu falava: rapaz, estou indo para a igreja. Meu pai trabalhava das 2 às 10, minha mãe que levava nós. E nós indo, eu, meus 2 irmãozinhos, os meninos: ô bobão, quadrado. Aí a ofensa aumentou. Eles começaram: vai pastor, ó o pastor, ó o pregador. Meu irmão, vou dizer para você do fundo do meu coração, isso nunca me afetou. Quando eles gritavam: ó o pastor, ó o pregador, diante de Deus, eu dizia dentro do meu coração: amém. Eles estavam profetizando e nem sabiam que estavam profetizando. Muitas vezes o mundo vai brincar com a gente. O linguajar do mundo vai zoar com a gente. Ó o pastorzinho aí, ó. Eita. Ó a irmãzinha, amém. Você está profetizando, eu estou aceitando. Pode mandar, que o que é de bom eu vou dizendo amém. O que é verdadeiro eu vou dizendo amém. Às vezes o inimigo vai usar a boca de um ímpio para profetizar coisa boa para a sua vida, ele achando que vai estar zombando de você, mas na realidade nem sabe que está sendo boca profética para a sua vida. Vai aceitando, mas vai colocando no joelho, vai entregando para papai do céu, que é ele quem vai trabalhar ao teu favor. Hoje, para a glória de Deus, alguns aceitaram Jesus, outros estão na igreja. Um é meu amigo, líder do São Domingos. Alguns estão presos, outros morreram. E assim nós vamos vivendo e adorando ao nome do Senhor. E essa igreja foi assim. Zombavam deles, tiravam uma com a cara deles. Os judeus que estavam infiltrados lá, que não eram judeus, mas eram pessoas falsas,
começaram a zombar, a caluniar, a dizer mentira. Aí Deus se revela para o pastor dizendo: fica tranquilo, pastor de Filadélfia, eu sou santo. E olha que ele fala: santo e verdadeiro. Ou seja, fica tranquilo, o que é santo e também verdadeiro vai mostrar quem está adorando de verdade. O que é santo e verdadeiro vai mostrar para você, pastor de Filadélfia, quem é e quem não é. O que é santo e verdadeiro vai trabalhar de uma maneira tão grande que a verdade que está oculta por conta da mentira, ela vai estar por cima mais uma vez. A mentira não dura para sempre. O engano não dura para sempre, porque o dono desta igreja, ele é santo e verdadeiro. Não adianta fugir da responsabilidade de ser crente. Uma hora Deus te pega na esquina, uma hora Deus me pega na esquina. Ele disse: deixa eu bater um papo com você, Rodrigo, senta aqui. Quem é que fala comigo, Senhor? O que é santo e verdadeiro. E tem mais. O que tem a chave de Davi. Sabe o que é a chave de Davi? Estava fazendo menção a Jesus Cristo, porque Jesus é da semente de Davi. Então ele está dizendo a chave de Davi, a chave de Jesus, a chave daquele que tomou o império da morte em tuas mãos, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Aquele que tomou o domínio de todas as coisas. É pelo poder dele que ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, a chave do domínio. Todas as coisas estão nuas e patentes à tua presença, tudo está no controle da tua graça. Então ele tem a chave de Davi. E olha, essa chave, só ele pode abrir porta e fechar a porta. Pastor de Filadélfia, fica tranquilo, estão tentando parar a obra, mas quem abriu esta porta fui eu. Deus estava dizendo: quem abriu esta igreja fui eu, quem instituiu esta igreja fui eu. Então não adianta, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém tem poder de abrir. Ele estava dizendo para aquele pastor: fica tranquilo, as portas do maligno estão prestes a se fechar. As portas do engano estão prestes a se fechar. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos prestes a viver um tempo aonde o Senhor vai começar a fechar a porta, aonde o Senhor vai começar a apertar. Mas como Deus já disse aqui nesta noite, para quem é fiel, se prepare, porque vai ter porta aberta ali aguardando, vai ter provisão ali aguardando, vai ter libertação, salvação, cura divina, porta aberta, porque a porta que Deus abre, homem não tem poder para fechar. Eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu quero fazer uma aplicação aqui para nós, que não é toda hora que você vai estar cheio de força, não. Não é toda hora que você vai estar com o seu vigor lá em cima. Deus permite nós enfrentarmos o vale da sombra e da morte. Não morremos, enfrentamos. Mas é no vale da sombra e da morte que as nossas forças se esmurecem. É na hora da adversidade que as nossas forças se tornam bem pouquinhas. Mas fique tranquilo, a palavra de Deus para nós esta noite é: tenho olhado as tuas obras e tenho visto que tem pouca força, sim, mas você não tem negado o meu nome. Oh, aleluia. Nós entramos aqui às vezes bem fraquinho, com pouca força. Evandro, às vezes a gente não quer oportunidade, às vezes a gente não quer cantar, às vezes a gente quer só ouvir. Mas olha que coisa tremenda, nós estamos aqui, nós viemos.
Nós deixamos o conforto do nosso lar em um dia frio, mesmo sem força, para vir aqui e pedir forças para Deus. E Deus está olhando essa atitude para nós e está dizendo: sei que tens pouca força, mas não tens negado o meu nome. Os irmãos, pouca força, muita luta. E Deus manda esta palavra para eles, dizendo: tem pouquinha força, mas o importante é que você está aqui, o importante é que você está firme, o importante é que você está com o Senhor. Tem uma personagem na Bíblia que ela tinha pouca força, Ana, afronta atrás de afronta, não podia gerar, vontade de ser mãe, a parceira que morava dentro de casa afrontando, ela vai para o templo. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo demais. Recebendo afronta sem força nenhuma. O que ela foi fazer? Eu vou para o templo, eu vou falar com Deus. Interessante que ela chega no templo, o texto vai dizer que ela não consegue nem orar. Ela só gemia. Ela só gemia. Tinha pouca força, mas não tinha negado o nome do Senhor. Eu fico às vezes imaginando: que povo é esse que está de luto? Que povo é esse que está doente? Que povo é esse que está com um parente lá na UTI nesse momento? Que povo é esse que está enfrentando uma adversidade tremenda, mas que sai da tua casa para ir para a igreja? Que povo é esse? Que povo é esse que está vivendo o pior momento da sua vida, a pior crise da sua história, mas que não está pulando da ponte? Não. Que pode estar até aqui, às vezes até fazendo uso de medicamentos, sim, mas está aqui, saiu da tua casa, veio até a igreja, veio falar com o papai do céu. Tem pouca força, mas a palavra de Deus para você é: fica tranquilo, porque eu tenho olhado que você não tem negado o meu nome. Não se entrega, não baixe a guarda. Jesus vem ao seu socorro. Jesus tem renovo para você. Jesus tem força para você. Jesus tem ânimo para você. Há alguém que entrou aqui esta noite pensando em parar, meu pastor, mas a palavra de Deus para você é: levanta-te, põe-te em pé, porque hoje o Senhor renova as tuas forças. Labassuri, calabacalabahai. Orabacandarabacheri, calabahaya. Irmã Leusa, eu vejo uma mão de Deus em cima da tua cabeça, e o Espírito Santo esta noite está ali renovando, trazendo alegria de volta ao teu coração. Ele me diz aqui que você entrou nesta noite até pensando em desistir, não aguentando mais o que você tem passado, mas a unção e a graça de Deus te enche de novo nesta noite. Ele diz para você: filha, não desista, porque ainda a caminhada é longa. Irei eu trabalhar na tua família, irei eu trabalhar entre os teus. Ainda a minha promessa não morreu, porque quem prometeu, diz o Senhor, é fiel para cumprir. La shuri calabaceri mi calabahaya. Farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa tremenda. Aqueles que estavam afrontando, aqueles infiltrados que entraram na igreja só para atrapalhar a obra do Senhor. Você entendeu o que o texto está dizendo aqui? Por causa da vida dos fiéis, Deus iria causar uma explosão de transformação da vida daqueles que eram falsos. Meu irmão, Deus está dizendo o seguinte: pastor, diga para essa igreja que, pelo testemunho de vocês, pela integridade de vocês,
pela responsabilidade de vocês. Esses que se dizem ser judeus e não são, virão prostrados adorar a Deus. Não significa que eles iriam adorar a eles, não. Quando a Bíblia fala prostrado aos seus pés, significa que eles verdadeiramente entenderiam que essas pessoas serviriam de bênção para a vida deles, que não adiantaria atacar, que não adiantaria judiar, que não adiantaria caluniar, porque aquele que é fiel ao Senhor vai servir de bênção para quem não é. Às vezes nós vivemos um dilema: o que eu estou fazendo? Vou para a igreja, terça, quinta, escola dominical, consagração, não vejo nada acontecer. Você não está vendo, meu irmão, mas alguém está vendo. Você não está vendo, alabacalabaxarabacai, mas alguém está de olho na tua vida, de olho na tua atitude, está se espelhando em você. Oh, lebassuri calabarraia. Como eu sinto a glória de Deus aqui. A palavra de Deus está transportando nesse altar, meu irmão. Uribahai dere calabassai uriminigaia. Não desista, alguém está de olho em você, alguém está olhando a tua atitude de fé. Alguém vai se converter por ver a tua integridade, por ver a tua vida, por ver o teu testemunho. Não desista. Olha que versículo tremendo. Farei-os da sinagoga de Satanás. Eu estava lendo numa outra versão que dizia assim: farei daqueles que fazem parte do time de Satanás. Olha isso. Nós vai lá para a quadra, né? Aí nós pega e divide os times. Aí tinha o time de Deus e o time de Satanás naquela igreja. Aí Deus estava dizendo assim: fica tranquilo, os do time de Satanás vai tudo passar para o lado dos times de Cristo. Porque o time de Satanás acha que está ganhando, mas muito pelo contrário, o time de Cristo está dando de goleada com a vida, com a adoração, com a integridade, com a atitude, com a palavra, com a oração. Jesus, ele falou: fica tranquilo, o quadro vai ser mudado, a situação vai ser mudada. E esses que entraram aqui pensando em destruir, eles nem imaginam que eu abri a porta para eles entrar. Conheci uma irmã, orou muito pela vida do seu marido para se converter, brigava com ela quando chegava em casa, era coisa terrível. E ela orando. Aí o irmão começou a vir buscar ela. Aí veio buscar. Daqui a pouco, via 10 minutos mais cedo, estava encostando no portão da igreja. Ouvia o finalzinho da mensagem, buscava ela, depois parou de reclamar do horário. Aí, meu irmão, teve um culto que ele entrou. Deixa eu ir lá participar desse culto. Foi embora, não se converteu. Deu um mês que ele estava visitando, aceitou a Jesus. Sabe o que esse irmão é hoje? Um dirigente de congregação. A irmã tinha pouca força, sim, mas não negou o nome do Senhor. Tinha pouca força, era afrontada, era caluniada, se calou, orou, e Deus fez a obra. Porque aqueles que eram do time de Satanás, eles vão ver a atitude dos santos, irão se converter, porque Deus ainda está fazendo a sua obra. Porque destes atenção à minha exortação, a perseverança, e eu também te guardei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Agora vem cá, isso aqui é muito atual. Isso aqui é muito atual para os nossos dias. E a palavra é para nós aqui esta noite. Você tem pouca força e está firme, fica tranquilo. Adivinha uma provação sobre a terra, o qual eu vou pôr prova de quem é e quem não é. E Deus está avisando. E Deus tem falado nesse púlpito. Deus tem falado de vento. Deus tem falado de mudança. Deus tem trabalhado no mundo de uma maneira que vai mostrar realmente quem é e quem não é.
Mas quem guarda a palavra da exortação, sabe o que é isso? É aquele culto onde o pastor vem aqui e Deus usa ele para exortar, até dói. A gente sai daqui até com as costas doendo, né? Meu Deus, o pastor, rapaz. Mas sabe o que acontece? Aí Deus olha para você e fala: está doendo? Tá. Mas você está guardando? Eu estou guardando, Jesus. Então vai te servir para o dia da aprovação. Que a palavra de bênção, a gente se alegra, sai daqui, é uma maravilha. E a gente dá glória e tal. Agora a palavra de exortação, a gente sai daqui, chega em casa e fala: rapaz, acorda de manhã, aquela palavra ainda está. Passa a semana inteirinha, a palavra ainda está. Passa o mês todinho, você ouve uma porção de palavra aqui, mas você não esquece da palavra de exortação. É verdade ou não é? A palavra de bênção se alegra, dá glória, fala em língua, pula. Mas a de exortação fica latejando, fica batendo. Porque esta palavra de exortação, ela vai te socorrer no dia da aprovação. No dia da adversidade, você vai lembrar da palavra de exortação. E aí a palavra de exortação vai te dar estratégia pelo Espírito Santo para sair do meio de uma prova, para se livrar de uma emboscada do inimigo. E era isso que eles estavam vivendo. Jesus estava dizendo: ó igreja de Filadélfia, como vocês guardaram a palavra de exortação, está na hora de vocês terem estratégia, e vocês vão começar a viver o que vocês nunca viveram. Vocês vão começar a experimentar o que vocês nunca experimentaram, porque vocês guardaram a palavra da exortação. Não murmurou, guardou, se alimentou e esperou o tempo de Deus. Estou terminando. Venho sem demora. Versículo conhecidíssimo, tema de congresso. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabia que tem uma coroa na minha e na tua cabeça essa noite? É a coroa da salvação dada pelo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. É a certeza da salvação que eu e você tem, que nós conquistamos através da graça, por intermédio de Jesus Cristo. Guarda o que tens, para que você não perca esta confiança. Guarda o que você tem, para que você não perca a sua certeza de salvação. Para que você não saia por aí dizendo: será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Meu irmão, tira essa dúvida da tua cabeça. O sacrifício de Jesus foi feito uma única vez na cruz do Calvário. Guarda o que você tem, para você não perder a confiança, esta coroa. E aqui para terminar, olha que versículo tremendo. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus. Você é coluna. Você é coluna. Sabe aquelas irmãs do círculo de oração que vem aqui de manhã, irmã Diva? Aquelas irmãzinhas, poucas irmãs aqui, é coluna, aleluia. Sabe aquele jovem que te convida para orar? Você fala: ô jovenzinho chato. É coluna, viu? Aproveita. Sabe aquele adolescente que não falta na EBD? Que mesmo o professor faltando, vindo outro, ele está em todos. E muitas vezes o professor não está, mas ele está. É coluna. É coluna. Aleluia. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais, olha que certeza, de onde jamais sairá. Quem é coluna de Deus aí? Dá um brado de glória. Você pode dizer assim: eu não sou de fazer isso não, mano, não sou, mas hoje eu estou com vontade de fazer isso aqui. Olha para quem está do teu lado aí. É bom assim, que nem está família hoje, né? Aí não tem como você ficar com raiva. Diga assim: eu sou coluna do templo de meu Deus e jamais sairei daqui. Márcio, você é coluna. Você é coluna no templo de Deus. Ninguém pode te tirar daqui. Foi Deus que te escolheu. Eu sou coluna. Deus me
escolheu como coluna, e jamais sairei da presença de Deus. Aonde eu estiver, aonde precisar de mim, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o Senhor me chamou como coluna para a tua obra. Às vezes você não prega, às vezes você não canta, mas você ora, você é coluna. Meu irmão, só de você estar aqui, você não sabe a alegria que isso dá no coração do pastor, do líder. Você é coluna, uma coluna que traz alegria, uma coluna que traz comunhão, uma coluna que traz uma conversa abençoada. Às vezes você pode se sentir o pequeno, o mais pequeno, mas fique tranquilo, você ainda é coluna, você ainda dá sustento, aleluia. Eu vi hoje no Facebook uma casa de 3 andares caiu, e o povo dizendo: sai da casa. Por quê? Não tinha coluna, não tinha base. Mas nós não. A igreja de Cristo está cheia de coluna, está bem sustentada, está bem protegida, porque tem coluna de oração aqui neste lugar, amém? Você é coluna. Escreverei nele o meu nome. Que coisa tremenda, meu irmão. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é isso aqui? Eu fiquei pensando, o que é eu ter na minha vida o nome da cidade de Deus? Aí Deus falou comigo essa tarde, quando eu estava lendo esse texto. Eu tenho um projeto, isso é meu, não sei se, né? Mas quem tem esse projeto sabe, quer fazer um intercâmbio lá fora. O que você precisa para ir para lá? Um passaporte, assinado teu nome, bonitinho, um visto do seu estado, para você poder ir para lá. Eu e você tem um passaporte. Aleluia. Eu e você não estamos em ilegalidade, nós estamos em legalidade. Sabe o que Jesus fez? Ele colocou na minha e na tua vida o nome da cidade dele. Ele colocou na minha e na tua vida o nome Nova Jerusalém, que desce do céu. Quando ele te chamar naquele grande dia, eu fico imaginando isso aqui é uma metáfora, irmão, só para a gente se alegrar na presença de Deus. Eu fiquei imaginando, irmão Diva, eu fiz uma metáfora esta tarde, dizendo: Senhor, está aqui meu passaporte, deixa eu ver, Rodrigo, Nova Jerusalém, pode entrar. A trombeta tocou, estou tranquilo. Eu não vou olhar para mim e dizer: ih, rapaz, estou sem passaporte, não. Quando a trompeta tocar, eu vou dizer: está escrito no meu coração, Nova Jerusalém. Fui, estou indo me encontrar com meu Deus. E aí o texto vai dizer que lá você vai receber um novo nome, um nome que eu e você ainda não sabe, um nome que nós não imaginamos que nós teremos. Você tem essa esperança aqui esta noite? Deixa eu te perguntar, você tem essa esperança de morar no céu? Você está sendo coluna aqui. Pastor Hernandes Dias Lopes, numa pregação, ele disse uma coisa que me impactou, eu nunca mais esqueci. Se eu não consigo servir a Deus com alegria nesta terra, se eu não consigo me alegrar na presença de Deus aqui, qual a perspectiva que eu tenho de me alegrar lá? Porque lá eu ainda não vi, porque lá eu ainda não estou. Então eu desfruto aqui do benefício que vem de lá. O meu nome novo vai ser dado lá. Mas enquanto eu estou na terra, eu já sou chamado cidadão do céu. E como cidadão do céu, eu vou fazer o meu serviço aqui. Eu vou adorar a Deus, eu vou jejuar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou ser coluna na casa do Senhor. Eu não vou me envolver mais com assuntos deste mundo, não. Porque a minha identidade é uma identidade eterna. E o que é mortal daqui a pouco vai ser absorvido pela imortalidade. E nós vamos caminhando para a Nova Jerusalém. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Vá para a tua casa hoje sabendo que você é coluna. Se você desistir, tua casa vai cair. Está ouvindo? Tem pouca força, continua com pouca força, mas não nega o nome do Senhor.
Quer ser abastecido? Vem para cá, você vai ser cheio. Mas caso você não consiga, por enquanto, continua com pouca força, mas não nega. Não nega o nome do Senhor. Você é coluna. Você é coluna. Vá para a tua casa com esta palavra. Não desista. Você é coluna da casa de Deus. Você é coluna na tua casa. E daqui a pouco o teu testemunho vai mudar a vida do time do outro lado para vir para o time do céu. E nós nos alegraremos na presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor.